Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos gravar 1 Coríntios capítulo 11. Aqui o apóstolo Paulo vai dar instruções com relação à vestimenta da mulher, com relação à maneira apropriada dela se apresentar no templo. E com certeza esse capítulo de Coríntios apresenta um dos pontos principais da nossa crença, porque é quando nós vamos tomar a Santa Ceia. E Paulo vai instruir exatamente como nós devemos proceder e o que ela nos faz lembrar. Então eu vou dividir esse capítulo em duas partes, porque uma parte diz respeito somente aos costumes daquela igreja, mas a segunda parte com certeza diz a todos nós como proceder e por que nós tomamos Santa Ceia. Com certeza, se você já tomou algum dia, você já repetiu esses versículos de 1 Coríntios, capítulo 11. Então, eu considero que de Coríntios, esse é um dos capítulos mais importantes, se não o mais importante. Diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Você tem que ser um imitador de Cristo, como Paulo era um imitador de Cristo. Cada um que quer ser, imagem e semelhança do Deus Altíssimo, que quer ser parecido com o Senhor, tem que ser um imitador de Cristo. Paulo dizia: podem me imitar, porque eu imito a Cristo. Amém? Então não tem essa coisa assim, não olha para o homem, olha para Cristo. É verdade. Você conhece verdadeiramente uma pessoa idônea e que verdadeiramente ela serve o Senhor quando ela está realmente imitando a Jesus Cristo. Mas nós também podemos ser esses imitadores, né? Por que não? Será que pedir muito? Nós queremos ser semelhantes ao Senhor? É uma tarefa árdua, é uma tarefa longa, que demanda muito esforço, porque ser como Jesus é querer chegar na perfeição, coisa que nós não conseguiremos, mas nós temos que tentar chegar cada dia mais perto de sermos o mais semelhante possível de Jesus. Então Paulo dizia aos coríntios: podem me imitar, porque eu sou um imitador de Cristo. E eu vos louvo, irmãos, porque em tudo vocês se lembram de mim, e vocês retêm os preceitos da maneira como eu entreguei a vocês. Mas eu quero que vocês saibam de uma coisa, que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Olha essa posição de liderança, que ele está colocando, Então ele está dizendo: Cristo, a cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher e Deus é a cabeça de Cristo. Aleluia! Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Depois eu vou explicar isso. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, ela desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse raspada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é uma coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que coloque o véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher foi criada por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a sua cabeça um sinal de poderio, por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher é sem o homem no Senhor. É uma dependência, vocês estão percebendo? Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta, ou seja, sem estar debaixo da cabeça de um homem? Ou não vos ensina a mesma natureza que a desonra para o homem ter cabelo crescido? Mas ter cabelo crescido para a mulher é honroso, porque o cabelo lhe foi dado no lugar do véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, se alguém quiser bater de frente, não quiser seguir o que eu estou falando, nós não temos tais costumes.
e nem as igrejas de Deus, aquelas que Paulo estava evangelizando, né? Nisso, porém, que vou dizer, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo eu ouço que quando vocês se ajuntam na igreja, há entre vocês dissensões, e em parte eu creio que é necessário, né? Que até importa que haja entre vocês algumas heresias, para que os que são sinceros sejam manifestos entre vocês. De sorte que quando vocês se ajuntam no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro se embriaga. Vocês não têm porventura uma casa para comer e para beber? Ou vocês desprezam a igreja de Deus e envergonham aqueles que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisso? Não, nisso eu não vos louvo. Eu quero explicar essa parte aqui da mulher e do homem na visão de Paulo, né, daquela época. O que acontece? As mulheres, naquele tempo em que Paulo foi evangelizar a igreja de Coríntios, elas não tinham participação no culto. Era vedado às mulheres participarem de cultos. Então elas não falavam, elas nem frequentavam, porque a mulher era desprezada. A mulher não era considerada uma pessoa digna ou que precisasse estar junto para louvar o Senhor. Era uma coisa que só os homens podiam fazer. Mas quando Paulo veio, ele mudou essa consciência. Então ele dá um papel aqui para a mulher como sendo uma parceira do homem, ligada ao homem, necessária ao homem, como o homem também passou a ser necessário para a mulher. Mas naquele tempo o que acontecia? Todas as mulheres que andavam na rua, elas tinham a cabeça coberta. Se vocês sabem que os muçulmanos, o povo daqueles tempos, a mulher não podia andar sem o véu na cabeça. Por quê? É como se hoje você andasse nu. É a mesma coisa, andar sem o véu naquele tempo era como se você tivesse nu, a mulher, por exemplo, né? Só que quando as mulheres entenderam a liberdade que elas tinham em Cristo, elas passaram não vou de véu não, vou de cabeça descoberta. É como se você entrasse na igreja com trajes de banho. Você já imaginou isso? Como você ia causar um pequeno escândalo na igreja? Porque é um lugar de respeito, é um lugar de adoração. Outro dia eu vi uma moça chegar na igreja com uma roupa que eu olhei e falei, será que ela sabe que ela está na igreja? Ou será que ela pensa que ela foi no baile? Porque não era possível, a roupa não era nada condizente com o ambiente. Eu acredito até que ela deva ter se sentido mal, porque as mulheres todas vestidas, porque existe um mínimo de decência para você se vestir. Você não pode se vestir com uma mini saia, com decote por aqui, mostrando as pernas, mostrando o seu corpo, como diz o meu pastor, né? Sem a lã, né? A ovelha que tirou fotos sem a lã, quando ele vai falar das mulheres que tiram fotos um pouco mais ousadas, né? Então, era mais ou menos isso que acontecia. Para aquele povo, para aquele tempo, para aquele lugar, o véu era uma necessidade. Mas como as mulheres já tinham entendido que elas eram livres no Senhor Jesus e que elas tinham os mesmos direitos, porque a mulher nesse tempo já estava profetizando, já estava pregando, já estava evangelizando, trazendo a palavra, então elas entendiam, não precisa nem pôr véu. Mas Paulo estava corrigindo. Por que isso? Ele estava protegendo-as para que elas não causassem nenhum escândalo ao nome do Senhor. Então você entende que isso tem muito a ver com a nossa vestimenta hoje, com a maneira como nós nos vestimos para estarmos até na rua, como crentes que nós somos, ou principalmente na casa do Senhor. Então é necessário reverência, respeito. Quando você vai visitar a casa do Senhor, você tem que olhar como você está vestida, se você não está causando lascívia, se você não está causando nenhum tipo de pensamento inapropriado na cabeça dos homens. Então vamos ser prudentes, né? E o que Paulo estava falando disso para a mulher, ele está dizendo, não é que eu estou dizendo que você é mais ou menos, porque ele diz assim, o homem não é nada sem a mulher não é nada sem o homem vem da mulher. Então, tá tudo certo, vocês dependem um do outro, vocês têm uma posição semelhante, o Senhor Jesus não faz acepção de pessoas e nem de sexo.
nem de cor, nem de raça, nem de nada. Mas um pouquinho de prudência, né? Um pouquinho de cuidado, um pouquinho de zelo com a maneira como você vai se apresentar na igreja é muito importante. E naquele tempo o véu era importante. É uma questão cultural. É uma questão cultural. Então Paulo estava dizendo, por que vocês vão escandalizar as outras mulheres indo sem véu à igreja? É claro que isso era uma instrução muito direcionada para aquela igreja. E hoje nós podemos trazer isso para a nossa realidade. De que maneira? Entendendo que nós temos também que respeitar uma maneira apropriada de nos vestir. Quando eu vou à igreja, sempre que eu vou comprar uma roupa, eu olho para a roupa e penso assim, minha pastora compraria essa roupa? Minha pastora vestiria essa roupa? Ela é meu modelo, ela é a minha direção. Aí eu penso, não, acho que isso aqui tá decotado demais, a salsinha aqui tá aparecendo, melhor não, né? Então é assim, nós temos que ter esse discernimento, porque nós não podemos causar nenhum tipo de escândalo, nenhum tipo de lascívia na cabeça de homens. Nós temos que nos portar prudentemente, saudavelmente, elegantemente na presença do Senhor, mas com muita decência. Vocês concordam? Então isso eu vejo nessa primeira parte. Agora ele vai começar a falar com relação à Santa Ceia, né? Agora também ele falou sobre as dissensões na igreja. Então havia muita briga, havia muita discussão, havia algumas heresias na igreja. Ele fala, olha, tudo isso é necessário, porque assim o que for correto vai se sobressair. É necessário que venham heresias, é necessário que haja algumas discórdias entre vocês, mas eu tô aqui, Paulo dizia, né? Eu tô aqui para esclarecer. Tudo que vocês tiverem de dúvida, vocês me perguntam. A importância de você ter um líder que seja uma pessoa muito bem esclarecida, que seja uma pessoa sensata, que seja uma pessoa correta, que seja uma pessoa pronta a dar a você um ensinamento. Caso você dê umas escorregadas aí na maneira de você se portar, na maneira de você se vestir, na maneira de você falar, então tudo isso ele falou, eu concordo que tudo isso deva acontecer entre vocês, mas eu não louvo vocês por isso, viu? Não louvo vocês por isso, principalmente aqueles que estão brigando, né? E daí ele foi falar da Santa Ceia, porque eles se juntavam, né, para tomar a Santa Ceia, e alguns que eram melhores de vida, eles comiam mais, comiam na presença dos outros, né? Come antecipadamente a sua ceia, ou seja, levava lá as coisas e comia na frente do outro. Aí até se embriagava, né? Então ele diz assim, vocês não têm casa para comer? Se você vai precisar comer na frente do seu irmão que não tem nada, que está aí passando necessidade, ele fala, você despreza e você envergonha aqueles que não têm nada, você não traz a sua comida para você dividir com todo mundo, vocês não vão ceiar juntos a ceia do Senhor, não? Ele diz, nisso eu não louvo vocês não, viu? Nisso daí eu não vou louvar vocês. Porque ele começa louvando em alguns pontos a igreja de Coríntios, né? Uma igreja fiel, uma igreja que estava aprendendo, que estava crescendo, mas em alguns pontos ele não louvava não. Aliás, isso daí não. E ele diz, agora, o que ele recebeu do Senhor? Porque essa é a parte que você sempre vai falar quando você for receber a Santa Ceia, né? Porque eu recebi do Senhor aquilo também que eu vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e ele deu graças. E ele partiu e disse, tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Quando você toma a Santa Ceia, você não está fazendo nada além disso, lembrando, fazendo, trazendo a memória, esse sacrifício perfeito, necessário, maravilhoso que o Senhor fez por você. Por isso a importância de você tomar a Santa Ceia, porque Jesus pediu para que você sempre estivesse junto com seus irmãos, comendo e bebendo, lembrando o sacrifício que ele fez por você. E tendo dado graças, ele o partiu e disse, tomem e comam, porque isso é o meu corpo, que é partido por vós. Façam isso em memória de mim. Você toma a Santa Ceia com uma única razão, trazer à memória
aquilo que Cristo fez por você. Se você não considera isso importante, você não entendeu nada desse evangelho. Se você não vai na igreja nem para tomar Santa Ceia, você não pode se considerar parte do corpo de Cristo, porque isso é uma ordem. E Paulo estava ensinando como que eles deviam comer e beber. Semelhantemente também, depois de ceiar, ele tomou o cálice e ele disse: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. O Velho Testamento era sangue de cordeiros, sangue de ovelhas, sangue de bodes. Aqui não, era o Novo Testamento, é o meu sangue que vocês estão bebendo. Façam isso e lembrem-se todas as vezes que você se sentar à mesa para ceiar com o Senhor, daquilo que Ele fez por você. Portanto, qualquer um que comer desse pão ou beber desse cálice do Senhor indignamente, você está em adultério e você está tomando a ceia do Senhor? Você está viciado em alguma coisa e você toma a ceia do Senhor? Você está se prostituindo e você toma a ceia do Senhor? Você é um mentiroso, você toma a ceia do Senhor? Você é um homossexual e está tomando a ceia do Senhor? Será que você vai fazer isso? Você vai tomar a ceia do Senhor indignamente? E ele diz assim: se você tomar esse pão, beber desses cálices indignamente, você será culpado do corpo e do sangue de Jesus. Então, se você tiver em pecado e você não pretende largar esse pecado, porque senão você pode se examinar, pedir perdão e nunca mais voltar a pecar, e você toma. Então, examine-se, pois o homem a si mesmo. E daí, você come e bebe desse cálice. Se você se examinar e você realmente sentir que esse é um pecado que te aflige muito de perto, mas que você pretende deixá-lo para sempre, então coma e beba. Mas se você tomar e beber, sabendo que você vai permanecer, vai continuar pecando dessa forma, então seja prudente, não tome a ceia, não tome a Santa Ceia. Não importa o que os outros vão pensar: nossa, por que será que o irmão não está tomando a Santa Ceia? O problema é seu com Deus. Toda vez que a sua consciência disser para você, você está em pecado e você não está disposto a deixar esse pecado, então não ceie na casa do Senhor. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Você não está discernindo o corpo do Senhor, porque você está comendo indignamente o corpo dele, bebendo indignamente na presença dele. Por causa disso, porque muitos fazem isso, que há muitos entre vocês que estão fracos, doentes e muitos que dormem, ou seja, que até já morreram. Ou estão dormindo espiritualmente, né? Ou tá fraco na fé, ou tá doente no corpo, doente na mente, doente na alma, ou até já morreu e tá lá ainda, né? Ou já morreu verdadeiramente. Tem várias coisas que Paulo disse com isso aqui, né? São fracos, são doentes e muitos que dormem, que até já morreram. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Você é muito complacente com você, né? Você tem que se julgar, você tem que ser julgado à luz dessa palavra, porque você se perdoa facilmente ou não. Talvez você mesmo precise se perdoar, mas ele diz: se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando nós somos julgados, nós somos repreendidos pelo Senhor. Sabe para quê? Para nós não sermos condenados junto com o mundo. É para isso que o Senhor te repreende. Não é porque Ele é mau, Ele é bom. Ele é muito bom e Ele quer te salvar e Ele quer evitar que você incorra nesse erro de tomar a Santa Ceia estando em qualquer um dos pecados que você sabe muito bem quais são, porque eles vão estar apitando aqui na sua cabeça e você sabe muito bem quais pecados são esses. Portanto, meus irmãos, quando vocês se juntarem para comer, esperem um pelos outros. Então, todo mundo vai sentar para tomar a Santa Ceia, todo mundo pega seu pão, pega seu cálice de suco de uva, de vinho e espera pelo seu irmão. Mas, se algum tiver fome, né, que coma em casa, para que você não se ajunte para condenação. E quanto às demais coisas que eu tenho para falar, eu vou falar quando eu for aí com vocês. Esse é uma direção de Paulo para a igreja de Corinto, muito importante, com relação à postura das mulheres, a postura dos homens, com relação à importância
de tomar a Santa Ceia, o que ela representa na nossa vida e como nós devemos estar para participarmos da mesa do Senhor. Não é de qualquer jeito. Não é chegar lá e falar, vou tomar também, tá todo mundo tomando, também vou tomar. Não é assim, viu? É uma coisa muito séria. Então saiba você que quando você for tomar a Santa Ceia, você tem que se examinar e você tem que ver se você realmente está disposto a ter uma transformação, a deixar aquele pecado para sempre. E você realmente se arrepende daquele pecado e vai deixá-lo para sempre. Então você coma e beba. Examine-se antes de tomar a Santa Ceia do Senhor, porque ela é muito importante. Por isso que eu digo que 1 Coríntios 11 é um dos capítulos mais importantes do livro de Coríntios. Amém? Um abraço e até amanhã com 1 Coríntios, capítulo 12. Já nós estamos avançando já no livro de Coríntios. Se você gostou, deixa seu like, escreve um amém. Compartilhe com as pessoas que você ama, se você foi edificado com esse estudo. Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã.